Agradecimentos. Dedico esta obra ao meu amado marido Carlos Torres, meu parceiro e companheiro de jornada, que sempre acreditou em mim e me incentivou a seguir minha intuição. Aos meus amados filhos Stephanie, Gianfranco e Pedro, por compreenderem a importância de meu trabalho e cooperarem para que eu tivesse estrutura para a conclusão deste livro. Aos meus familiares, em especial aos meus queridos pais, Joaquim e Ivone, e à minha sogra Marivone, a quem considero de coração como minha segunda mãe, por todo o apoio que me deram nesse processo e dão à minha vida. Quero agradecer à equipe da Toca Livros pela oportunidade de mais uma parceria e pela confiança em mim depositada. Um carinho especial aos queridos amigos José Antônio, Alzira, Flávia e Douglas, pelas longas conversas que foram de suma importância para fortalecer a minha fé na conclusão deste trabalho. A todos os meus amigos e familiares que de alguma forma me ajudaram por meio de um bate-papo, um conselho ou por ficarem horas a fio simplesmente ouvindo minhas ideias. Ao querido Ricardo Sec, pela paciência e carinho na condução das gravações aqui na Companhia do Som. Aos meus queridos leitores, um agradecimento especial por acreditarem em meu trabalho e me acompanharem por meio de redes sociais, site e blog. Espero sempre poder corresponder o imenso carinho e respeito que têm por mim. Aos meus amados amigos mentores, companheiros de jornada, que estão sempre me amparando e me dando o devido suporte para que eu possa cumprir minha missão de vida aqui na Terra. E a Deus, Pai amado, que sempre provê todas as minhas necessidades, para que eu honre o compromisso de levar o amor e o despertar de consciência àqueles que buscam o esclarecimento. Agradeço imensamente pelo apoio dos queridos amigos Eduardo Pires, pela produção do make-up, Shannon Loredo, por ceder o espaço Lodevi para que pudéssemos realizar a sessão de fotos, e Sérgio Santos, por captar a essência para este audiolivro por meio de sua sensibilidade fotográfica. Somente através do amor se constrói uma vida. Nunca é tarde demais para ser aquilo que você deve ser. George Eliot, pseudônimo de Mary Ann Evans. Prefácio. Hoje é 3 de abril de 2012, uma quarta-feira ensolarada típica de início de outono. Embora o clima esteja propício para colocar a casa em ordem ou sair para os afazeres rotineiros de trabalho, desde cedo, meus pensamentos me torturam e um turbilhão de emoções invade meu ser. É difícil explicar em palavras o que sinto, pois é como se houvessem várias de mim falando ao mesmo tempo, cada uma querendo seguir por um caminho distinto. É como se o passado e o presente fossem um só, e todas as minhas frustrações viessem à tona. Tudo o que já fiz e o que deixei de fazer, quem eu fui e quem eu sou, entram em um verdadeiro combate, como se estivessem disputando o prêmio de se instalar na grande fortaleza. No caso, meu corpo, minha mente e minha alma. É tão surreal, tão abstrato, que realmente me sinto uma fortaleza a ponto de ser invadida. Imagine um dia você acordar e questionar tudo o que está fazendo. Sentir que está se equivocando no que deseja. E vou mais além, sentir que o tempo passou para começar algo novo, que viveu se doando a tudo e a todos, e quando se olha no espelho, não se reconhece mais. Bem, essa sou eu nesse exato momento. E acredito que milhares de mulheres ao redor do mundo, inclusive você,
já passaram ou estão passando por essa crise. Digo crise porque sei ser um estado passageiro, mas também tenho consciência de que, se não dominar todas essas vozes que insistem em me desviar do caminho escolhido, posso ficar a esmo, inerte, depressiva e louca. Há tempos venho questionando minha percepção em relação aos meus valores enquanto mulher, com relação à minha essência feminina, às minhas atitudes e aos meus conceitos. E isso tomou proporções fora do controle em minha mente. Pois, como você, eu também estou condicionada a padrões criados por uma sociedade patriarcal, em que a visão feminina ainda é oprimida e mal interpretada. Aparentemente, achamos que está tudo maravilhoso, que a famosa guerra dos sexos já não existe mais, que homens e mulheres estão em um padrão igualitário, seja profissional ou pessoal, mas na prática não é bem assim. Tanto não é que ainda hoje vemos mulheres desempenhando as mesmas funções que os homens e na folha de pagamento os valores não são os mesmos, apesar de existir lei para essa desigualdade. Se uma mulher está sozinha em um barzinho, é vista com maus olhos. Já um homem, não. Se uma mulher trabalha demais e não consegue suprir todas as tarefas da casa ou cuidar devidamente dos filhos, é taxada de irresponsável, o que não acontece com um homem, já que desde os primórdios ele pode ir e vir sem ônus de culpa. Poderia ficar horas dando exemplos de como nós, mulheres, ainda somos oprimidas pelo sistema. E mesmo assim, não seria suficiente para descrever como estamos perdidas em meio a tantas funções, a tantos questionamentos e dúvidas, a ponto de suprimir nossa identidade, nossa feminilidade, e isso vem nos causando sérios problemas em todas as áreas de nossas vidas. No princípio, a ideia era fazer deste um manual para nós, mulheres modernas, que desempenhamos infinitos papéis ao longo de nossas vidas. Porém, hoje, vendo-me inerte há horas sem ter forças para reagir, com essas vozes que insistem em me tirar do prumo, causando imensa confusão, praticamente surtei. E nessa tempestade de pensamentos, foi como se tirassem uma venda dos meus olhos, para que eu enxergasse com os olhos da minha alma qual é a real intenção deste livro. Por diversas vezes estive nessa mesma encruzilhada, e em muitas acabei escolhendo o caminho errado, o caminho mais cômodo, mais curto. No entanto, também houve momentos em que, sem ter consciência, trilhei o caminho certo e fui feliz por um determinado tempo. Não foi fácil compreender por que voltava a pegar atalhos, se já estava no caminho correto, mas as longas horas que custaram a passar hoje me revelaram o que os meus quase 40 anos de vida insistiram em me mostrar. A mulher que existe em mim clama por ser ouvida. Parece utópico dizer isso nos dias atuais. Contudo, agora sei a razão pela qual não consegui escrever mais uma linha sequer. Agora compreendo o desânimo, o pessimismo assolando meus pensamentos, a vontade incontrolável de ficar na cama e deixar o dia passar. As várias mulheres que eu mesma criei brigam entre si, disputando a unhas para ver quem domina essa mente cansada de tantos altos e baixos. Mas, para minha surpresa, os anos de estudo e pesquisa não foram em vão, pois quando minha alma, minha essência clamou, as máscaras caíram, as vozes se calaram e compreendi o propósito maior de minha condição temporária.
existem duas forças em constante batalha dentro de nós, as quais, esporadicamente, eu conseguia controlar, e quando isso ocorria, uma felicidade súbita invadia meu ser, a ponto de me sentir plena e capaz de fazer qualquer coisa. Entretanto, na maioria das vezes, elas me controlavam, e um vazio existencial, como o de agora, dominava meus pensamentos e emoções, fazendo com que eu me sentisse presa ao chão, totalmente sem ação. Mas hoje, uma voz mais potente, como um grito, ressoou de meu âmago e tudo fez sentido. Tudo se encaixou com tal perfeição que ainda estou tentando assimilar todas as informações que me vêm à mente, tamanha rapidez que meus dedos percorrem o teclado. Faz quase 2 anos que me veio a ideia de escrever um livro voltado para mulheres, mas toda vez que cogitava começar, algo me levava para outro caminho. Como trabalho com meu marido, não poderia simplesmente parar os outros projetos que já estavam em andamento para iniciar o meu. Porém, essa voz de vez em quando me sussurrava ao ouvido: "Fique bem, fique linda." Tantas foram as vezes que isso ocorreu, que no ano passado cheguei a esboçar algumas ideias e as salvei em meu computador. O tempo foi passando e não compreendia o que aquela frase significava. Tanto que por um tempo a esqueci. Mas há uns 2 meses, quando estava concluindo com meu marido alguns novos projetos para um livro, ele me surpreendeu com a ideia de eu escrever algo específico para as mulheres. A sugestão era um livro de mensagens, e naquele momento não dei muita importância. Hoje sei o porquê. Não era um mero livro de mensagens direcionado às mulheres. Era algo muito maior. Comecei a pesquisar e rascunhar as primeiras páginas, e logo aquilo foi tomando corpo, mas em meu íntimo algo não se encaixava. Até que hoje acordei, como detalhei anteriormente, e a voz que antes sussurrava mostrou a que veio, em um grito de apelo, e então me dei conta do que deveria fazer. Desde pequenas, nos ensinaram como nos portar e nos vestir, como agir, o que era certo e errado, o que podíamos ou não fazer. E nossas mães, avós, tias, professoras eram nossos espelhos de mulher. Com o passar do tempo, já na adolescência, fizemos novas descobertas, pois nossas referências foram se ampliando à medida que fomos criando asas. Já na juventude, começamos a caminhar por nossa conta. E a partir de então, a sociedade foi nos cobrando mudanças de postura e tivemos de nos adaptar ao que achávamos correto quanto à visão feminina. O que ninguém nos ensinou é que ser mulher vai muito além do que aprendemos, já que não é uma condição, e sim um estado de essência, de equilíbrio, de revelação. E comigo não foi diferente. Vivi por longo tempo hipnotizada pelo sistema, acreditando que deveria me moldar às suas influências para ser aceita, amada, desejada, respeitada, o que me levou à crença de que era normal sofrer. E foi nessa fase que fui fisgada por meu ego, que me cegou, afastando-me da minha verdadeira essência. Escrever este livro foi a decisão mais desafiadora de minha vida, pois me remeteu ao passado, levou-me a refletir sobre os caminhos que trilhei, sobre minhas escolhas e os padrões que criei embasados nesse sistema egóico que me corrompeu a acreditar que a felicidade é uma condição e que, para senti-la, deveria buscar no outro, abrindo mão de mim mesma. Foi nesse período que me perdi e entrei na roda viciosa de um dos piores padrões do ego, o padrão do sim.
Daí em diante, passei a viver dentro das normalidades do sistema, terceirizando minhas escolhas, aceitando as normas do que achava ser normal quanto à visão de mundo que eu tinha, e fui me anulando cada vez mais. Embora hoje já tenha despertado do sono profundo da ignorância, na qual o sistema por muito tempo me manteve, ainda tenho um longo caminho para me libertar definitivamente de todos os fantasmas que criei em minha vida. Cada um de nós tem um processo diferente. Porém, a todos, sem exceção, é dada a oportunidade do despertar. Cabe a cada um decidir se vai continuar inserido nesse sistema autocorruptivo ou se libertar das amarras egóicas que nos impedem de enxergar com os olhos da alma. Eu já escolhi meu caminho. E você? Como descrevi, minha decisão levou-me ao autoenfrentamento. Foi quando tive de avaliar meu projeto, o livro atual, que já estava praticamente na metade. A partir do momento em que me permiti resgatar questões pendentes do passado, meu arquivo de memória liberou meus piores fantasmas, que eu gosto de chamar de arquivo morto. E então me ocorreu um episódio que foi imprescindível para a conclusão deste livro. Esse fato trouxe reflexões que me fizeram alterar o projeto inicial. Um livro se tornou 2, pois compreendi que estava no meio do processo que desenvolvia e não poderia concluí-lo sem antes exorcizar todos os fantasmas que me assombravam. Nesse insight, nasceu um propósito maior: banir definitivamente o padrão do sim de minha vida e passar por meio de meus relatos e experiências o caminho para se alcançar a verdadeira conexão com a essência feminina. Parei temporariamente de escrever este livro e me enveredei em uma nova jornada, intitulada Cansei de Ser Boazinha. Esse foi o nome que me veio ao acordar depois de um sonho que tive na noite do episódio que citei antes. Clara como a luz, a minha mente conectada à minha essência, consciente, trouxe à tona as inspirações, relatos e experiências descritas nesta obra, que foi fundamental para eu dar continuidade a este trabalho, pois não poderia concluí-lo antes de sanar qualquer resquício desse padrão que vinha me atormentando e me provocando. Não poderia simplesmente passar meus conhecimentos sem avalizá-los com minhas experiências, pois o conhecimento por si só é vago. A sabedoria está em aplicá-los em nossas vidas. E saiba que estou inteira em ambas as obras. Sábio é aquele que aplica seu conhecimento em seu dia a dia. Definida a direção do meu projeto, trabalhei incansavelmente para finalizá-lo. E hoje, alinhada à minha essência feminina, convido você, querida amiga, a ingressar nessa viagem comigo, pois ser mulher não é vestir uma roupa atraente, calçar um salto alto e estar lindamente maquiada e com os cabelos deslumbrantes. Ser mulher é muito, mas muito mais do que isso. Se fosse simples assim, não haveria milhões de mulheres maravilhosas em consultórios médicos procurando uma resposta para esse vazio existencial que tanto as deixa infelizes consigo mesmas. E é por essa razão que, em vez de um simples manual, decidi escrever esse livro como algo pessoal, como se estivéssemos sentadas uma diante da outra, conversando, trocando experiências e, por que não dizer, figurinhas. A melhor maneira de nos conhecer é abrindo nossos corações verdadeiramente, sem preconceitos ou julgamentos. Você deve estar se perguntando, mas como isso é possível se estou tão distante dela? Estou com um livro em minhas mãos?
É algo sem vida, impessoal, ou agora, nessa situação, com esse audiolivro, ouvindo essa escritora dizer que está próxima de mim. Eu também tive esse pensamento, em um primeiro momento, mas saiba que a sintonia que nos une vai muito além da distância ou do tempo que aparentemente nos separa. Estamos mais próximas do que nunca. E sabe por quê? Porque tanto você como eu somos mulheres e estamos conectadas vibracionalmente. Ambas estamos no mesmo processo. Não se esqueça de que fomos criadas aos moldes da sociedade. O que nos tornamos não é o que realmente somos, pois nossa essência não pode ser moldada ou manipulada. Até podemos aceitar por não termos consciência. No entanto, já não é mais o caso. Agora estamos despertas, acordamos do sono da ignorância, do qual o sistema insistiu em nos manter. Como dizia Mary Ann Evans, nunca é tarde demais para ser aquilo que você deveria ser. Então, o que você está esperando? Está pronta para se conhecer verdadeiramente? Para descobrir o quão maravilhosa você é? Antecipadamente lhe aviso que essa viagem não será fácil, já que iremos tocar em muitas feridas que ainda não cicatrizaram. Vasculharemos seu arquivo de memórias e sei que existem muitos assuntos pendentes, mal resolvidos, e que você preferiu arquivá-los para não sofrer mais. Mas saiba que não está sozinha nesse processo, pois estamos juntas. Ao longo desta leitura, estaremos ligadas pela mesma dor, porém haverá muitos momentos prazerosos em que seus anseios e dúvidas serão esclarecidos, e isso lhe dará forças para enfrentar seus maiores medos. Cada passo que der em direção à sua essência feminina será sentido por todas as células do seu corpo. Você vai vibrar a cada conquista, a cada velho padrão rompido, a cada vício superado, a cada pequena descoberta em relação à sua feminilidade esquecida. E nós estaremos unidas em luz e amor, pois sua vitória também será a minha vitória. Pronta? Puxe uma poltrona bem confortável. O que você acha de colocarmos o papo em dia? Seja bem-vinda, querida amiga. Fique bem, fique linda. Introdução. Segundo a Bíblia, a mulher foi feita a partir de uma costela de Adão, significando com isso que ela seria companheira, ou seja, estaria ao seu lado, tal qual as costelas. O osso da costela refere-se à igualdade entre homem e mulher, pois não foi utilizado um osso inferior, um osso do pé, por exemplo, nem um osso superior, do crânio, mas sim um osso do lado. Outra interpretação, em sintonia com a primeira, lembra que a mulher é protetora da vida, já que os ossos da costela protegem o coração. O papel conferido à mulher é mencionado na Bíblia como o de ser portadora, tal como o homem, da marca da divindade de Deus. Esposas têm papel sempre importante, seja como amadas parceiras ou como companheiras dos maridos. Gênesis, capítulo 2, versículo 20 a 24. Provérbio, capítulo 19, versículo 14. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Do Monte Sinai, Deus ordenou às crianças que honrassem tanto a mãe como o pai. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Não há qualquer motivo para considerar Eva marginalizada ou relegada a qualquer status secundário a Adão. Muito pelo contrário, a Escritura situa a mulher com honras especiais. Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos são orientados a amar suas mulheres
de maneira sacrificada se for necessário, até com o custo de suas vidas. Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 31. A Bíblia celebra e reconhece o valor das mulheres virtuosas. Provérbio 12, capítulo 4, 31, capítulo 10 e Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Quem ainda diz que nós mulheres somos o sexo frágil está completamente equivocado, precisando com urgência rever seus conceitos, pois já foi o tempo em que ser mulher era motivo de submissão, de inferioridade ou de incapacidade diante dos homens. Embora, infelizmente, em alguns povos, a mulher ainda seja vista como ser inferior. Mas isso é um assunto que abrange a evolução de cada povo ao longo da história. E temos de respeitar o processo de cada cultura. Lembrando que a evolução é muito relativa se refletirmos sobre a história de cada povo. Porque, aparentemente, o que nos é retrógrado, para muitos povos, é considerado um avanço. Então há de se ter cautela antes de sobrepujar os costumes e as tradições de um país. O que quero dizer é que, mesmo aos nossos olhos, muitas atitudes que se apresentam extremamente machistas nesses países já mudaram muito com relação ao conceito do papel da mulher perante os anais do tempo. E não podemos julgar um livro pela capa, não é mesmo? Antes precisamos conhecer sua história, para depois tirar nossas conclusões. Mas mesmo que as mudanças sejam sutis, já são vistas a olhos nus. Ao longo desta audioleitura, conheceremos um pouco sobre a mulher na história e seus inacreditáveis feitos, para que hoje pudéssemos vivenciar nosso melhor momento. Em pleno século XXI, estamos vivendo uma época jamais imaginada por nossas antepassadas. Hoje podemos dizer, e até gritar aos quatro cantos do mundo, que somos mulheres com méritos e honrarias, uma vez que somos capazes de exercer quaisquer funções que antes eram ditas somente masculinas, e damos um toque feminino a tudo que fazemos. Mas para tanto, foi preciso que ao longo da história, muitas de nós se sacrificassem para que hoje usufruíssemos da igualdade tão almejada. Lembrando que quando digo igualdade, me refiro às conquistas que conseguimos graças a essas mulheres. Porém, estamos longe de dizer que vivemos em um mundo igualitário entre os sexos. Na pré-história e na história antiga, por exemplo, as civilizações Elã, Creta, Suméria, Egito, Babilônia, Grécia, Roma, entre outras, foram prolixas em cultuar a mulher e a feminilidade na figura de deusas, Horas, Eríneas, Moiras, Musas, sacerdotisas como Diotima de Mantinéa, Temistocleia, sábias, filósofas, matemáticas, como Hipátia de Alexandria, Teano, Damo, pitonisas, como Pítia, e amazonas ou guerreiras. Esse culto se insere dentro de um contexto social e religioso cujas raízes remontam aos registros pré-históricos do Paleolítico e do Neolítico, ou ainda a uma fase informe do mundo, quando surgiu o primeiro sentimento religioso da humanidade, que era o de adoração à deusa Mãe ou Mãe Terra. A religião se expressava pela adoração à terra, às águas, à natureza, aos ciclos e à fertilidade. Inúmeros autores consideram que o longo período que se estendeu da pré-história às civilizações pré-helênicas e que foi caracterizado pela adoração à deusa Mãe, teria sido concomitante a uma estrutura social, na qual o elemento feminino era preponderante, isto é, um matriarcado. Segundo Johann Jakob Bachofen, jurista e antropólogo suíço, a hipótese de clãs matriarcais pode ser confirmada pela descrição da trajetória da economia do período paleolítico, caracterizada por caçador-coletor, isto é,
atividade 80% de recolha daquilo que a natureza fornece espontaneamente. Essa atividade precede a Revolução Neolítica e a consequente sedentarização, que levou à consolidação das civilizações agrícolas da Antiguidade, do Egito e da Mesopotâmia, entre outras. A atividade belicosa da pecuária ou da domesticação, no período da consolidação do patriarcado, foi uma evolução posterior das civilizações. Essa abordagem mítico-religiosa de uma religião matriarcal prevaleceu entre as civilizações antigas e nos respectivos mitos. Descobertas arqueológicas revelam a existência de arte rupestre e de estatuetas de culto ao corpo feminino e à fertilidade, e com isso revelam a noção de origem da vida e do mundo. As mais antigas noções de criação se originavam da ideia básica do nascimento, que consistia na única origem possível das coisas, e essa condição prévia do caos primordial foi extraída diretamente da teoria arcaica de que o útero cheio de sangue era capaz de criar magicamente a prole. Acreditava-se que Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.